Som. A paz do Senhor para a igreja, amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Amém? Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Tome teu assento. Graças a Deus, né? Irmãos, estou assim, maravilhado, né? Quarta-feira abençoada. Também foi um mistério também eu estar aqui, porque eu tenho um acordo com o meu pastor, e toda a última quarta-feira eu tenho que estar na igreja. E na terça-feira, quando segunda-feira foi me feito convite, eu aceitei, até falei com a minha esposa: vou ter que falar com o meu pastor. Ele vai até liberar, mas eu acho que ele vai ficar chateado que nada. Ele deu tudo certo, né? Quando Deus está no negócio, dá tudo certo. Me abençoou, graças a Deus, e nós estamos aqui. Foi um dia agitado hoje, né? Tem hora que a gente faz os negócios, irmãos. Esse dia eu estava andando assim pela rua e pensando, e me deu saudade assim de algumas coisas, né? E uma das saudades que eu tive foi de trabalhar de bombeiro hidráulico, né? Que eu vivi minha vida toda fazendo isso. Até os 28 anos de idade, né? Comecei muito cedo. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, foi para isso, para trabalhar lá em Cosme Velho, desfazer algumas tubulações hidráulicas ali de 3 polegadas, 2,5 polegadas. E eu vim para ficar aqui 2 meses e já estou há 25 anos. Né? Fiquei noivo, casei, tudo aconteceu, né? Ministério, tudo aqui. Aí esses dias, né? Hoje eu estou na obra, direto, né? Estudo, obra. Eu falei: poxa, Deus, estou com a saudade assim, de pegar na ferramenta novamente. Né? E aí me ligaram ontem, e eu fui ver aqui, aqui perto, era uma válvula, só reparo. Mas quando eu cheguei já estava danificado, e hoje eu tive que trabalhar o dia todo lá, quebrando parede, aquele negócio todo. Aí eu falei: meu Deus, tem pregação hoje, como vai ser? Né? Aí cheguei em casa muito cansado também, eu fui dormir um pouco, a minha esposa teve que me chamar, falou: você não vai pregar hoje? Eu falei: vou. Aí vai orar, pedir a Deus uma palavra, e eu estou até aqui no altar, né, pedindo assim, algo da parte de Deus, até que foi cantado aqui o hino, né, que me chamou muita atenção, e eu senti assim que é por aqui mesmo que Deus quer falar com a gente, porque nós temos esse tesouro em vasos de barro, né, e nós temos que proteger esse tesouro que é a nossa família. E quando a gente fala de proteção, a gente sempre fala de algumas ações que são necessárias, né?
Algumas coisas são necessárias. E quando eu li esse texto, né, Deus assim vai falando com a gente, né? Essa certa mulher, não há uma definição de quem é, mas a gente sabe que o esposo dela era discípulo dos profetas, né? Era um discípulo que estava, com certeza, na escola dos profetas para um aperfeiçoamento, para que um dia viesse também a exercer esse ministério profético. Por quê? Se começa a escola de profetas com Samuel, depois Elias, e toma uma dimensão muito grande com Eliseu, muitos discípulos, muitos jovens com chamado e vendo o agir de Deus, porque Eliseu ele pede porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E muitos candidatos vão se apresentando e a escola vai tomando uma dimensão assustadora, né? E muitos alunos ali. Só, irmãos, que toda obra, né, na nossa caminhada, algumas fatalidades elas podem acontecer. E às vezes eu costumo falar para as pessoas, e domingo também eu preguei num culto de família ali em Madureira, e Deus me deu um tema lá em Lázaro, né? Até algumas pessoas acharam estranho, mas o Espírito Santo falava muito forte ao meu coração sobre aquela passagem que parece que é João 11, versículo 3, e amava Jesus a Marta e a Maria e a Lázaro, né? E ali o tema que Deus me deu foi o seguinte: o amor que Deus sente por nós e o amor de Deus que se manifesta em nós não nos isenta de alguns problemas. Então, quem está aqui, e o pastor falou isso no começo, né? Quem está aqui tem que estar preparado para chorar. Porque esse negócio, olha, venha para cá e pare de sofrer, eu desconheço isso. Eu desconheço isso. Aqui ainda é lugar ainda de derramar lágrimas. Agora, certo né? Haverá um dia que Deus enxugará dos nossos olhos, todas as lágrimas. Mas isso é de vida futura, eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmãos, tem que preparar o lenço para chorar um pouco. E tem gente que chora até bastante, né? Tem gente que chora um bocado. Então a gente entende que mesmo chamada, ministério, pode ser de louvor, ministério profético hoje, pastor, tem que estar preparado para essas coisas, para alguns acidentes em meio à caminhada. Queríamos? Não. Mas é necessário. Porque Deus, Paulo falou um dia, essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Crente, quando está sofrendo aqui, é porque Deus está produzindo algo nele. E aquilo que Deus está produzindo vai ser algo que vai impactar vidas. O sofrimento é necessário aqui, irmãos. Às vezes a gente não quer, eu também não quero. Mas de vez em quando a gente passa, né? Por algumas situações. E quando não se tem entendimento da situação, vem os julgamentos. Porque muitos crentes hoje sofrem pelo seguinte: poxa, mas eu sou servo de Deus, eu ando no caminho do Senhor. Essa casa que eu fui trabalhar hoje, a menina, né, muito minha amiga já há mais de 20 anos, e ela contraiu o câncer o ano passado, antes da pandemia, e hoje ela falando comigo, pastor Roberto, chegue mais cedo amanhã, porque eu vou ter que ir ao médico, eu visito o médico de 4 em 4 meses, tomo alguns remédios. Aí, antes de eu sair, eu parei, falei, eu vou conversar com ela um pouco. Aí, fiquei um tempo, né, falando assim, você sabia que Ana, ela sofreu durante mais ou menos 22 anos, segundo alguns historiadores e teólogos, e você sabia que quem cerrou a madre dela foi Deus? Como pode? Deus cerra a madre de Ana, ela não pode ter filhos, e ela é afrontada dia após dia, fica angustiada,
Mas tem um negócio em Ana que me chama muita atenção, com toda angústia, perseguição e tudo que ela sofria, ela ainda subia em Siló para adorar o Senhor dos Exércitos. O sofrimento não pode nos tirar da comunhão com Deus. Melhor nos levar mais para Ele, mas tirar não. Agora, infelizmente, tem muita gente que não tem raiz, aí a coisa complica. Porque a casa tem que ser edificada na rocha e não na areia. Eu visitei uma jovem e perguntei para ela: minha filha, você tem 3 filhos problemáticos, que está tendo dificuldade e a igreja tem que apoiar. Por que você sumiu da igreja? Ela olhou para mim e falou: eu sumi da igreja porque o meu marido saiu de casa. Eu falei: você saiu da igreja porque seu marido saiu de casa. Espera aí, o que deu seu marido com Jesus? O marido saiu, mas Jesus ficou. Irmãos, pode perder qualquer coisa nessa terra, mas se Jesus está tudo certo. A presença dele é interessante, o resto, irmãos. E aqui, de vez em quando, acontecem uns negócios estranhos. Tem marido que surta. Esse dia eu fui pregar, domingo eu fui pregar, depois da pregação, a minha esposa, ela não soube. Depois que eu contei para ela, ela falou: se você tivesse me falado, essa irmã eu ouvi poucas e boas. Eu falei: graças a Deus que você não percebeu nada. Né? Tentando ser vítima, como, na verdade, se envolveu num relacionamento com uma pessoa casada e todo mundo dentro da igreja, todo mundo dirigente de oração, tá entendendo? É uns negócios esquisitos. Aí acaba um casamento, aquele negócio todo. E eu falei: eu vou visitar a outra, porque a outra é vítima, está lá sofrendo, e a gente vai visitar para ver se ela volta para a igreja, o casamento seja restaurado, porque o dela está bem. O marido dela está com ela, agora o outro está lá todo complicado, né? Um negócio que não dá nem para a gente contar aqui, porque foi quando eu ouvi, eu falei: não é possível, eu não estou ouvindo isso. Mas acontece. Então tem uns acidentes. Essa mulher aqui é uma mensagem que mexe muito comigo, porque eu vivi isso aqui. Porque quando falta a figura do homem, não tem jeito. A mulher tem que assumir. Quando falta a figura paterna, é a mulher que assume. Irmãos, mas sabe o que é você olhar para uma situação dentro de casa e dívidas? E só tinha um jeito de pagar dívidas na época: se não tem dinheiro, entrega o que tem, vende o que tem. E o que ela tinha de precioso dentro de casa? Os 2 filhos. 2 tesouros. 2 riquezas. Às vezes, quando eu estou pregando, eu pergunto para a pessoa: seu filho tem preço? Tem não. Apesar de ter umas doidas aí no mundo que vende, né? Mas aqui não, irmãos. E Deus, ele fala tão sério essa questão de filhos, que ele fala: olha, pode, por acaso, uma mãe esquecer do filho que ela amamentou, filho do ventre? Aí veio uma opositiva: todavia, se ela esquecer dele, eu não me esquecerei de ti. Ele está dizendo que é quase impossível a mãe que gerou o filho esquecer. E amamentou, tem uma ligação muito forte. Agora essa mulher está lá, o marido dela serve, o marido dela está lá, e de repente a Bíblia não diz o que aconteceu, se foi uma dor de cabeça, se foi um infarto, se foi um acidente. Aí acontece uma fatalidade, o marido morre. E agora? E para piorar a situação, chegam os credores. Olha só, você tem que pagar a dívida. Mas eu não tenho dinheiro, meu senhor. Então eu vou ter que levar os seus 2 filhos para serem escravos, como pagamento da dívida. Muita gente cruza os braços nessa hora, né? Ela não. Irmãos, quando a crise chegar, porque crise chega na família, no casamento, chega em qualquer lugar. A gente tem que estar consciente, preparado para enfrentar a crise. Mas aqui Deus vai nos ensinar como é enfrentá-la. A primeira coisa que eu entendo aqui, irmãos, para a gente reivindicar alguma coisa, a gente tem que ter base para isso. Essa mulher chega com um argumento tão forte ao profeta Eliseu que mexeu comigo. Meu senhor, o meu marido temia.
e servia. Aí a gente vai para o Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aquela mulher vai dizer: o meu marido morreu, mas ele tinha temor de Deus. A primeira coisa para eu proteger minha casa, tem que ter temor dentro da minha casa. Sem temor, o diabo faz a festa. Quem crê que Deus vai colocar mais temor hoje em nós aqui, levanta as mãos. Temor, temor. A palavra é temor, princípio da sabedoria. Eu conheço pais que são intelectuais, conhecem, e eu tenho que tomar cuidado, você tem que também tomar cuidado. O conhecimento, às vezes, não nos livra de algumas situações ruins, não. Mas o temor livra. Tem casamentos que estão acabando por falta de temor. E quando falta o temor, irmãos, a gente não consegue proteger a nossa casa. Sem temor não dá. A segunda coisa que me chamou a atenção aqui, irmãos, que ela olha para o profeta e diz: além dele ter o temor, ele servia. Quem não serve, não serve. Aqui é lugar de serviço. Aqui é lugar de serviço. Esse dia eu fui com a minha esposa eu fiquei não fiquei bravo, né? Fiquei meio chateado. Eu fui com a minha esposa em determinado lugar, ela falou: vamos lá para a gente pagar o cartão. Eu falei: vou. Só que eu pensei comigo, né? Vou ajudar ela a pagar o cartão dela deve ser R$300, né? Aí quando eu cheguei na loja lá, quase R$900, eu falei: como você conseguiu isso? Depois ela olhou para mim, aí eu perguntei, curioso, né? Vou entrar no negócio. Aí eu perguntei: qual é o limite desse cartão? Aí o cara falou: quase R$2.000. Eu falei: mas como pode isso? A minha esposa tem 14 anos que não trabalha. O meu limite do Santander é R$100, acreditam nisso? Eu falei: tem alguma coisa errada aí. Não tem nada errado, irmãos. A minha esposa já falou comigo hoje. Eu falei: você vai na Cristina Castro amanhã, você não vai poder ir, que eu tenho que vir em casa para resolver os negócios, eu vou pregar de manhã, depois eu volto. Ela falou: não vou, amanhã eu não vou na Cristina Castro, amanhã eu vou para a igreja lavar, como é que se diz? A cantina, a cozinha. Irmãos, desde quando a minha esposa assumiu a cantina da igreja, todo mundo quer entrar na cantina e fazer um culto lá. É tudo organizado, limpo demais. Ela ficava toda hora, botaram ela para sentar na frente da mesa de oração, e a minha esposa senta, mas ela não senta e levanta, até que eu chamei o pastor e falei: pastor, não leva mal não, mas a minha esposa não gosta. Ela não. Mas o que eu vou fazer? Joga ela na cozinha. Mas uma cozinha é outra. Tem hora que eu olho para ela, se ela briga com as irmãs, ela toma cuidado, que você vai arrumar problema. Não tem vasilha suja, não tem nada, aí eu olho, mas essa mulher é abençoada mesmo. Tudo que ela precisa, ela tem. Ela compra pela internet, ela faz. Foi como você consegue isso 16 anos em casa? Sabe por quê? Quando a gente trabalha para ele, ele trabalha para a gente. Quando a gente faz para ele, mas não é fazer de qualquer maneira, não. É fazer bem feito. Irmãos, há um negócio na igreja que eu não entendo. Microfone, muita gente quer, Vaz. Muita gente quer. A primeira igreja que eu fui dirigir, até hoje eu dou risada disso, né? Porque geralmente quando a gente vai dirigir uma igreja, chega lá, a igreja pronta, você tem uns projetos, que negócio todo. Só que não. Eu era membro de uma igreja, e Bangu até hoje fala, eu não posso andar na rua, tem gente que ainda fala nisso até hoje, mas não sabia que tinha uma profecia ligada a isso, que eu ia dirigir uma igreja sem ser do ministério. Eu falei: meu Deus do céu, isso é loucura. Aí eu fui num Danielzinho, aí cheguei lá, ele era de Bento Ribeiro, não sei, Danielzinho, profeta. Não, mas antes ele era de Bento Ribeiro, Marechal Hermes.
Aí eu cheguei lá, sentei lá atrás, daí a pouco ele entrega uma visão, uma revelação. Eu falei, moço, te chamo de pastor hoje. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou membro na minha igreja, em Jardim Betânia. E outra coisa, eu vejo uma igreja, ela faz esquina com 2 ruas. E tem uns negócios esquisitos lá, tem uma parede assim, que eu vi já vou te chamar de pastor, passou com uma ferramenta na mão e quebrando a parede. O negócio lá é brabo, mas quando você chegar, Deus vai começar a fazer um negócio lá diferente. Irmãos, um dia o pastor presidente me liga e fala, tem uma igreja para você dirigir. Eu falei, eu dirigi? E dali a pouco ele fala comigo, olha, mas vem quinta-feira que a gente quer ver você pregar. E eu fui. Quando cheguei lá, preguei na sexta-feira, uma choradeira na igreja, fui levado para lá para dirigir. Quando eu chego, que eles abrem a porta para eu tomar posse de uma parede. No meio da igreja. Quem quebrou a parede? Eu. Tive que pegar a ferramenta e quebrar a parede. Irmãos, às vezes não é só microfone, tem muitos tipos de serviço aqui dentro. Oh, e Deus está mandando dizer, a seara é grande. Mas são poucos os ceifeiros. Mas nós temos que orar ao Senhor da seara, para que Ele envie ceifeiros. Mas eu quero crer que tem família aqui que tem prazer em servir ao Senhor. Mas como? Com alegria. Com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom. Irmãos, mas tem gente que não quer servir. Uma outra, tá, pastor, eu vou falar, porque é um mistério aqui. Tem gente que não pode servir, às vezes porque trabalha, está todo atarefado, aquele negócio todo, mas tem outro tipo de serviço. Eu gosto quando fala assim, chegou a hora de tirar a oferta. Oh, coisa boa. Eu amo isso, irmãos, porque é essa hora que a nossa família fica protegida também. Tem gente que parece que não entendeu isso ainda. Servir o Senhor com as nossas ofertas, irmãos, com a primícia da nossa renda, isso é bom demais. É honrar o Senhor para que nós sejamos honrados também por Ele. E havia serviço naquela casa. Eliseu, creio que ele, com um argumento forte desse, como que a pessoa não vai fazer nada? Mas Eliseu vai fazer uma pergunta, mulher. Declara-me o que tu tens em casa. Ela olha para ele e diz, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Primeiro, para eu proteger a minha família, eu tenho que ter o quê, irmãos? Temor. Serviço, e eu tenho que ter também a unção chamada azeite. Quem crê que a unção quebra todo jugo aí? Quem crê que hoje Deus vai derramar unção sobre nós aqui? O que faz a diferença é a unção. Oh, de repente não está cheio, cheia a botija, não tem problema, mas tem azeite. Se não tiver cheio, Deus hoje vai nos encher, porque quando o diabo chegar, ele vai achar resistência. Vasos cheios, e vasos cheios fazem a diferença. Está entendendo? É biai, nur que você vai. Oh, cheio. Aí eu protejo. Aí ele vai, olha para ela e diz, então você vai e peça vasilhas emprestadas. Poucas ou muitas? O que esse homem está dizendo para a gente, irmãos? Esse texto está dizendo, na nossa vida tem que gerar expectativas de coisas boas, grandes. Tem gente que não tem expectativa. Irmãos, da última vez que eu vim aqui, eu estava abatido. O crente não fica abatido. É porque não leu a Bíblia. Eu não posso estar destruído. Abatido eu posso. Eu posso ficar abatido. Eu fiquei. Estava abatido por causa da casa que eu morava. 14 anos. Nogueira de Sá. De frente com a minha igreja, sobe a rua, virava à esquerda. Quando eu entrava na casa, irmãos, eu falei, Jesus, isso não é casa. Isso é tudo, menos casa. Um quarto pequeno, uma sala pequena,
Um banheiro que, se entrasse, um tinha que ficar o outro lá de fora esperando para entrar. Uma cozinha que só o sangue, irmãos. E todo ano eu pintava, mas não adiantava. De vez em quando eu estava sentado, assim, a barata passava perto de mim assim. Mas eu matava tanta barata que no final eu estava até desanimado. Sério, teve um dia que a barata passou, eu fiquei olhando para ela. Falei, pode, fica à vontade, a casa é sua. Eu não aguentava mais. A minha esposa, toda vez em quando, dava uns gritos, porque ela tem um pavor de baratas. Né? Aí, sim, aí dos lados, algumas pessoas falaram, você se acomodou aí, rapaz. Você não quer sair. Aí chego na igreja, pastor Roberto, apareceu uma casa ali, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aí eu falei, não quero não, mas a mulher está pedindo que a casa está vazia. Eu falei, ela quer que eu entre na casa porque os bandidos estão querendo invadir, né? Está querendo me colocar na furada. Não quero não, vaso. E Deus também não confirmava, fiquei. Aí foram passando os anos e Deus usando os vasos. Só que tem gente que não tem paciência. Aí eu comecei a perguntar a Deus. Um dia eu levanto pela manhã, o meu vizinho de frente comigo, católico, do pé roxo. Mas Roberto, falei, opa, pastor, eu tive um sonho com o senhor hoje. Falei, vem bomba aí. Eu vi um caminhão na sua porta e o senhor mudando daí. Deu um glória a Deus, falei, se Deus está usando o ímpio, porque vai acontecer. Irmãos, aí fui orar na casa de um presbítero amigo meu, preparou aquele banquete, tudo, dali a pouco, aí eu vi uma porta lá, falei, rapaz, você tem várias casas aqui nesse condomínio? Ele falou, tenho. Quer dar uma olhada nessa? Eu falei, vou olhar. Aí eu olhei 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo grande, aquele negócio todo. Aí eu olhei, entrei no banheiro, vi, falei, meu Deus do céu, mas nem passou na minha cabeça. Né? Quando eu saí, ele falou, gostou? Eu falei, gostei. Quer morar aí? Eu, quero nada. Como é que eu vou morar no lugar desse? Porque eu estava tão acostumado com a casinha lá, irmão, que eu falei, não, isso daqui para mim não dá, nem meus móveis cabem aqui, vai faltar muita coisa aqui. Aí pensei logo no preço, de 1.200 para cima, né? Aí ele olha para mim e diz assim, quanto você paga lá? Eu fiquei até com vergonha de falar o preço, mas falei, né? Porque é tão barato. Ele falou, se você quiser vir para cá por esse preço, você vem. Eu falei, peraí, como é que é? Dia 5 de maio, eu vi, não vou te esperar até o dia 5, não. Se quiser, eu te espero até 5 de abril. Aí eu abri o bocão e falei, não, então eu vou vir então. Sabe aquele negócio assim, sem acreditar? Desce lá no meu comércio, lá em Piedade, para você assinar o contrato. Irmãos, eu fui todo desanimado. Quando eu cheguei lá, o contrato já estava pronto. Ele botou, só faltou ele botar a caneta na minha mão para eu assinar. Assinei. Porque eu não estava acreditando naquilo. Aí falei com a minha esposa deu um monte de glória, né? E eu estou fazendo tudo sem acreditar, irmãos. Eu só acreditei na noite que eu dormi lá. Que meus móveis estavam. Aí a minha filha não dormia de jeito nenhum. Aí ela olha para mim, papai, vamos embora para casa? Eu falei, filha, esquece aquela desgraça, porque Deus mudou essa história. Irmãos, de vez em quando eu acordo assim, eu olho para a mangueira assim, desce o beija-flor. Eu falei, eu não acredito que eu estou aqui. Oh, aleluia. Você está entendendo? Quem crê que Deus vai fazer coisas grandes aí? Quando Deus abre a boca, gera-se uma expectativa de coisas grandes. Deus está aqui, crente. E é uma maneira também de proteger a família. Irmãos, quando eu ia viajar, que me pagavam viagens, né? Espírito Santo, pregar 3, 4 dias. Quem dizia? Irmãos, eu só tinha a paz que eu orava. Eu ficava pensando, Jesus, será que vai ter tiroteio? Minha esposa está sozinha com a minha filha. E aquele negócio. E quando eu chegava também das pregações, segunda-feira, Nogueira de Sá, não sei quem conhece ali. Irmãos, você não vê nada. Mas não vê nada. Um dia fui buscar minha esposa lá no Sobral, 1h da manhã. Aí eu atravessando a Nogueira de Sá, já orando, falei, Deus, me livre, me livre. Dali a pouco parece um carro preto na minha frente.
Eu falei, já vou tirar o dinheiro, a carteira, já vou dando dinheiro, porque eu vou ser assaltado, né? Dali a pouco grita, varão! Eu falei, mudou o negócio. Veio uma alegria. Obrigado, Deus, pelo livramento. Aí o que acontece? Gera-se uma expectativa, porque ele pede para ela pedir emprestadas muitas vasilhas. Irmãos, nós estamos num período de escassez, estamos ou não estamos? Plena pandemia, estamos ou não estamos? Quem crê que Deus vai derramar bênção sobre nós sem medidas? Que a nossa casa não vai passar fome. O seu filho vai casar, o varão aqui que contou o testemunho, e Deus vai suprir todas as necessidades. Está vindo a abundância de Deus para nossa casa. Jeová. É que Ele cuida dos seus. Aleluias. Uma outra coisa também, irmãos, relacionamento com os de fora. Peça vasilhas emprestadas e não poucas aos teus vizinhos. Ei, irmãos, isso é um problema. Tem gente que tem muito relacionamento dentro, mas fora não tem. Mas eu estou falando de relacionamento porque às vezes não tem nem testemunho. Irmãos, quando a gente saiu dali de cima, foi um negócio que até minha esposa falou, Roberto, eu não sabia que a gente era amado, eu sei que não. Foi um tal de gente visitar a gente, vocês estão indo embora? Falei, graças a Deus. Estamos indo para não voltar mais. Há poder no sangue de Jesus. Deus mudou. E estou indo para lá para ir para um negócio melhor. Porque nós somos transformados de glória. No período da escassez, a gente até passa glorificando a Deus, mas quando Deus quer mudar a história, a gente toma a posse e diz, voltar nunca mais. Deus vai aí na sua casa. De vez em quando eu passo assim, os engraçadinhos olham para mim e falam assim, nos abandonou. Eu falei, não, a gente está orando para vocês, mas vocês aí, eu lá. Eu não. Cada macaco de cidade. Estou fora, mas continuo orando. Irmãos, essa mulher tinha relacionamento com os de fora. Irmãos, tem que ter. Relacionamento com o patrão. Irmãos. Tem que ter esse tipo de relacionamento, porque um dia a gente pode precisar. Tem gente achando que a gente só precisa de crente. Não, às vezes a gente precisa do ímpio também, irmãos. E se eu não tenho relacionamento lá, se eu sou uma pessoa encrenqueira, o que vai acontecer? Na hora que eu precisar? Outra coisa, pastor, o pastor é pastor, eu sei disso. O senhor já deve ter emprestado dinheiro para alguém, não já? Alguém pediu ajuda. Não tem gente que é ruim de pagar para caramba? Tem gente que você fala assim, não vou nem emprestar, eu vou dar logo. Não é isso? Se essa mulher chega e pede emprestado, mas ela não tivesse um bom testemunho, relacionamento, alguém ia emprestar? Não. Irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque os nossos relacionamentos aí fora podem nos ajudar a proteger a nossa casa. Você está entendendo? A pior coisa que tem é não ter crédito para nada, irmãos. Mas tem gente que é uma perturbação. Toda hora o telefone toca. É banco querendo emprestar, é não sei o quê. Você não quer comprar, às vezes você não está nem precisando. Mas te perturba tanto porque sabe que você é um bom pagador, não é isso? A gente tem que tomar cuidado com os nossos relacionamentos. E tem aqueles relacionamentos também que a gente tem que cortar, é lógico. Que é uma maneira também da gente proteger a nossa casa. Dá para emprestar uma vasilha aí? Dá. É para você? Pode pegar. Ela botou vasilhas em casa. Uma outra coisa para proteger a nossa casa, irmãos. Quando eu chego, por exemplo, eu vi o pastor hoje, a filha trabalha, a esposa também, parece que é daqui, não é? A sua esposa é daqui? A esposa, a filha, estava lá na porta, dali a pouco canta. Irmãos, é tão bom quando a gente envolve a nossa família nos nossos negócios.
Sabe o que aconteceu ali, irmãos? A coisa está complicada, não está? Os filhos falaram, a gente vai trabalhar também. A gente também vai carregar vasilhas. Irmãos. Tem uns pais aí sofrendo por causa de filhos. Filhos que pedem coisas para mexer com o sentimento do pai e o pai não está em condição de fazer. Irmãos, olha, não quero falar de mim, mas tenho que falar, eu sou uma pessoa muito abençoada. Quando eu vou para o shopping com a minha filha, assim, às vezes eu quero comprar um negócio para ela mais caro assim. Ela fala, não, papai, não quero não. Eu falei, graças a Deus. Tudo dela é simples. Mas tem filhos que exploram os pais e os pais ficam que nem doidos. Ali o que é cooperação, o negócio está ruim, a gente vai ajudar. Oh, aleluia. É isso que Deus está dizendo hoje. Ó, todo mundo fechado. Eu oro, mas meu filho também ora. Meu marido, o marido ora. A esposa ora, todo mundo tem um presbítero na minha igreja, agora ele está indo em todas as consagrações. Um dia eu cheguei para ele e falei, varão, vem cá, preciso falar um negócio contigo. Ele falou, o que foi? Eu falei, o senhor joga xadrez? Não. O senhor joga dama? Porque o senhor deve estar indo nas praças jogar, porque eu não vejo o senhor na consagração. Não, presbítero, não tem tempo para consagração. Tem sim, você está aposentado. Agora ele não perde uma. É porque um tal de marido aposentado que não vem para a consagração. E deixa as irmãs, às vezes, num sufoco danado, que não tem nenhum porteiro. Você está entendendo? A irmã está lá, a esposa está orando, mas o marido está lá velando. Guerra! Todo mundo se envolve. Jejum para toda a casa, que ninguém come. No prefal estervácia. Levanta as mãos que a unção está na nossa casa. Eu posso esquecer. Tudo guerreando. Oh, aleluias. Uma quinta coisa, ou sexta aqui, que Eliseu diz para ela assim, você entra dentro do seu quarto. Irmãos, tem coisas que acontecem dentro de casa que lá fora ninguém precisa saber. Homem tem problema com isso, mas eu creio que mulher tem muito mais, irmãos. A gente tem que vigiar. Tem coisas dentro da nossa casa que não pode abrir para fora, não. É lá dentro, é segredo. Um dia eu estava vendo os vizinhos, eu estava na casa, aí teve uma alteraçãozinha lá, dali a pouco fecha a porta, fecha a janela. Eu falei, o que está acontecendo? O que vai acontecer aqui dentro não pode sair lá para fora. Está aqui, ó, fechadinho. Está entendendo? Tem gente que fala demais. Irmãos, eu sei que tem que pedir oração, mas até para quem a gente vai pedir oração, a gente tem que saber. Aí você vai dar detalhes daquele negócio, dali a pouco aquele problema, você está indo para um montão de gente que não era nem para estar envolvido no negócio. Entra dentro do seu quarto, fecha a porta, tu e os teus filhos. E depois você vai deitar azeite nas vasilhas. Irmãos, você quer proteger a sua casa? Tenha fé e crer na palavra de Deus. Credes nos profetas e prosperareis. Credes em Deus, estareis seguros, e nos profetas e prosper. Quem crê que Deus, de vez em quando, fala umas coisas absurdas para a gente aí? Que quando a razão vai entender, vai tentar entender, que não tem lógica isso não. Eu costumo dizer para as pessoas, se Deus falar para mim que vai me dar uma empresa aérea, eu tomo posse. O que é uma empresa aérea para Deus? Não é nada. Eu olho para o pessoal aí, e às vezes Deus manda falar os negócios, eu fico meio assustado. Tem um que está ficando milionário, né?
Ele comprou uma fazenda agora lá no Pará, está milionário mesmo. Aí ele falou para mim, pastor, daqui 2 anos eu estou com um boi na sombra, né? Eu falei, é mesmo? Vai dar para eu comprar sempre um carro zero para minha esposa, para o meu filho. Ele já tem várias coisas hoje, né? Tem bens demais. Deus abençoou ele de uma tal maneira assustadora. Eu conheço há 5 anos, através de uma revelação. Eu estava pregando na igreja e eu vi uma caixa d'água. Olha Deus, como que Deus faz. A caixa estava cheia, o encanamento vinha, quando chegava na torneira a água estava fraca. Eu falei, Deus, mas pela caixa e a água na torneira era para ter muita pressão. Eu falei, o que está acontecendo? Aí Deus falou, olha, o Espírito Santo. Eu olhei, no meio do caminho os canos estavam todos furados. Aí a água não chegava com pressão aqui, porque estava perdendo água no meio do caminho. Eu olhei para ele, eu não tenho medo de falar essas coisas não, irmãos. Eu falo, não te conheço, varão. Mas Deus está mandando dizer que você está sendo roubado e você tem uma empresa. Ele me ligou depois de uns 2 meses. Eu falei, aí ele falou, dá para você ir na minha empresa, tal, lá no centro de cidade? Eu falei, dá. A primeira coisa que ele fez, pegar a câmera, e o celular dele e me mostrar, está vendo depois da revelação que o senhor entregou? Eu botei câmeras na minha empresa. Um dos funcionários copiou a chave. E olha ele entrando dentro da minha empresa. Ele me devolveu quase 200 mil reais. Eu falei, misericórdia. Somos amigos hoje. A outra vez, aniversário de casamento meu, eu estava deitado. Aliás, dobrei os joelhos para ir para um curso, depois voltar para ajudar a minha esposa. Dali a pouco tenho uma visão com ele, eu desço na cidade. 4 horas da tarde, ele falou, pastor, ele começou a passar mal. Eu falei, o que houve? Eu estou com 250 mil reais aqui para dar para um rapaz que eu ia fazer uma sociedade. Eu estou a semana toda perguntando para Deus se é para fazer ou não. Já fui na minha igreja e orei, passei a noite orando. Quando eu vou fechar o negócio, eu chego aqui 10 minutos antes. Eu vou lá desfazer o negócio, o senhor quer ir comigo? Eu falei, eu? O cara vai deixar de ganhar 250 mil reais, você quer que eu vou lá? Nada, eu vou para casa, problema de vocês. Esse cara pode querer. Aí fui para casa, minha esposa falou, você não me ajudou? Aí eu contei o mistério para ela. Na semana seguinte, ele me liga, o rapaz que ia fazer sociedade comigo está querendo te conhecer. Ih, Jesus. Me cobre com teu sangue. São 250 mil reais, é muito dinheiro. Aí eu fui, quando eu cheguei, o cara olhou para mim e falou, é ele? Ô Hilton, você não lembra que ele foi lá na central orar para mim e falou que eu ia ficar milionário? Esse rapaz, ele manda madeira para a China hoje. O cara tem fazendas onde... e não sabe ler direito não, mas quando Deus fala, ele cumpre. Levanta as mãos que está vindo uma unção sobre esta igreja. Não é para homens. A mulher só tem uma botija de azeite, você está entendendo? Mas o profeta mandou ela pedir vasilhas emprestadas. Ele falou, eu obedeço. Quando ela chega em casa, está ali o azeite e várias vasilhas. Mas o profeta já tinha liberado. Você vai pegar aquela vasilha e vai enchendo as outras. Irmão, puxar que quer você. À medida que ela ia colocando azeite nas vasilhas, aquela vasilha pequena não terminava, ela multiplicava. Você está entendendo? O Deus da multiplicação está aqui hoje. O diabo não penetrar. Oh, aleluia. Meu Deus não é Deus de escassez, não. É só um período. Aí eu termino. Quer proteger a sua família? Seja justo. Agir com justiça. Irmãos, exemplo meu, tá? A minha esposa não trabalha, pastor. Sabe por que ela não trabalha? Porque a gente tem uma filha que precisa de cuidados 24 horas. Está desenvolvendo, mas precisa do cuidado. Se ela não vai trabalhar, ela não tem o salário dela, tem?
Mas eu saio. Pode ser pouco, mas toda hora eu chego lá e falo, está aqui, filha. Por isso que ela está com um cartão de R$2.000. Eu tenho que dar o salário dela. Tem os maridos mão de vaca que só o sangue vaza. Só o sangue. Eu trouxe ela até aqui. Ela sabe disso. De 15 em 15 dias, shopping. Acaba a consagração, ela já trabalhou na consagração, eu falo para ela, enquanto Deus está nos abençoando, aqui não tem mão de vaca não, você vai comer no shopping. Ué? É porque eu trabalhei em cozinha, eu sei o que é cozinha. Irmãos, o pior da cozinha chama-se repetição. É você fazer a mesma coisa sempre. Irmãos, isso dá um estresse. Eu chegava no restaurante, eu sabia o que eu tinha que fazer. Descascar a batata, descascar a cenoura, cortar a cenoura, botar no fogo. Eu cuidava dos frios. Era todo dia. Tinha dia que eu jogava a cenoura na parede de raiva. Agora, pensa bem, a mulher todo dia fazia a mesma coisa. Ninguém aguenta isso não, Vaz. Ninguém aguenta não. Eu ensino o seguinte, irmão, você não tem dinheiro, pega R$10 todo dia, ou R$5, guarda lá, bota lá no canto. Na última hipótese, não deve fazer. O garotinho é R$2. Misericórdia, ninguém vai lá não. Separa ali o dinheirinho, quando tiver 150, você olha para sua esposa e fala assim, esposa, isso daqui é para a gente almoçar hoje. Não uma caprichada do negócio. A Bíblia diz que a gente tem que lenhar para o fogo acender depois, é isso? Tem gente que quer fogo aceso, mas não agrada de jeito nenhum, não lenha. Casamento precisa ser protegido, família também, irmãos. Justiça. Tem que ser justo. De vez em quando. Por exemplo, eu já estou me preparando. Tem 4 casamentos para ir. Eu fico, Jesus. Porque as pessoas são assim, irmão. Você entrega a revelação, a profecia. Aí eles acham que a gente tem que ser honrado e convida a gente para o casamento. Teve um dia que eu cheguei lá no recreio e falei assim, pessoal, gente, pelo amor de Deus, precisa me convidar, mas não, eu não quero. Eu falei, mas você não quer ir no nosso casamento? Eu falei, vou explicar para vocês. Porque tem um mistério no casamento, homem sofre. Porque a mulher ela pode usar o sapato, mas ela tem que fazer a unha. E eu não entendo isso. A unha está escondida. Para quem que faz a unha? Para gastar o nosso dinheiro. Aí teve um casamento uma vez, né, num lugar lá, uma montanha, um negócio bonito. O pai da noiva, ele me mostrou a foto. Que ele ia a roupa dele. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso botar minha esposa e minha filha de qualquer jeito num casamento desse. Irmãos, aí eu fui. Aí eu, para sair daqui para Realengo, para ir para lá, eu vou gastar um carro, que eu também não vou botar minha esposa no BRT, no ônibus. Tem que ter um Uber. Aí quando terminou, eu olhei para minha esposa e falei, o casamento foi uma benção. Você sabe quanto ficou? Ela falou, não. R$1.100. Aí vai eu pregar de dia, de noite, trabalhar, cortar, trocar válvula, aquele negócio todo. Mas vale a pena. Eu vou fazer o quê, irmãos? O marido cuida das coisas do mundo e como agradar? Você está entendendo? Você quer proteger a sua família? Agrada a sua família, marido. Você quer proteger a sua casa, mulher? Agrada o seu marido, mulher. Você quer ter filhos obedientes? Não irrite os seus filhos. Deus está falando, fechando essa campanha com chave de ouro. Aleluia! Aonde entra a justiça aqui? Olha, vai lá, paga a sua dívida.
Irmãos, quando eu estou devendo, eu tenho que pagar. Um dia um camarada olhou para mim e falou assim, ó, vou fazer missões. Falei, vai mesmo? Vou ficar 6 meses fora. Falei, vai? A sua esposa vai contigo? Não. Ela vai ficar. Eu falei, vai ficar na prova, né? Você vai deixar a coitadinha na prova, né? Aí eu peguei a Bíblia e olhei para ele e falei que você vai ficar endividado com a sua esposa? Porque aqui é uma dívida que você está contraindo. E de repente nem paga. E o seu nome vai para o SPC? Mas porque Paulo falou que não pode separar por muitos dias. Que conversa é essa, irmãos? A não ser numa situação completamente diferente, uma revelação direta de Deus, aí é outra coisa. Deus prepara tudo. Mas até eu, quando eu viajo, é pouco tempo, não fico muito tempo fora, não. Justiça! Está devendo, pague. Só tem uma coisa que Paulo falou. Foi Paulo que escreveu? Foi Paulo, né? Que a gente não deve dever nada a mim, a não ser o a. Quer proteger a sua família? Ame-a. Não quer você revais. Que ama, protege. Está dizendo na minha família, cara. Na minha oh, aleluia. Você está entendendo? Vão bater na sua porta e vão voltar, porque na tua casa tem milagre. É natural. Se coloque de pé, por favor. Oh, aleluia. Ne quer forças. Sabe a palavra que eu mais gosto, que eu gosto aqui nesse texto? Pague a sua vida, a sua dívida e vivei do... O que ele está dizendo? Vai viver para o resto da vida. Irmãos, eu casei para ir até a morte, até que a morte... Eu casei para isso. Então tem que ter multiplicação na minha casa. Se o amor começar a esfriar, eu tenho que botar os joelhos no chão e falar, Deus, não aceita. Eu tenho que amar a minha esposa. É verdade ou não? Deus coloca ou não coloca? Ajuda ou não ajuda? Ajuda. Irmãos, hoje aqui Deus está dizendo, vai até que a morte separe. Deus vai derramar uma unção poderosa aí. Irmãos, eu sou radical em relação a isso? Não, é lógico que não. Existem casos e casos, mas tem casamentos acabando, famílias sendo destruídas por bobeira. Por falta disso aqui. Crer na palavra. Falta de azeite dentro de casa. Falta de temor. Não tem serviço, não tem nada. Mas hoje Deus está dizendo, eu vim aqui para proteger, ajudar você a proteger a sua casa. O que eu posso fazer é liberar a palavra. Tome posse dela. É pela fé. Quantas vezes a gente entra na igreja e Deus fala, estou desfazendo a obra de feitiçaria, eu creio. Por isso que a gente tem que sair com a nossa família, irmãos. Vai eu, minha esposa, vai minha filha, vamos para a igreja. E ela está sempre velando lá do lado. Quando eu estou pregando, ela está do outro lado, lá buscando. Roberto, desceu o manto lá hoje. Falei, qual foi o manto? Deus marchou na terra lá e falou pesado comigo lá. Cortou o laço, desfez. Aí eu vou para o outro lado, é a mesma coisa. Aqui é lugar de livramento. Deus vai colocar uma unção hoje aqui para a gente entrar em casa e já pisar na terra. Está entendendo? E a sepultura fechar. E a obra de feitiçaria cair por terra. No caster vais.
Tem gente que pensa que isso aqui é brincadeira, né? Não. No praia, enxerga-se. Está vindo uma unção sobrenatural. As famílias desse ministério, dessa igreja, nunca mais serão as mesmas. Deus honrou essa campanha e vai honrar as outras que vierem. Você tem obras de feitiçaria que Deus está jogando por terra. Subir a casa para acabar com aquele casamento. Marchando. Esse feitiçaria está dando livramento. Se prepara a gente agora. A palavra já foi, vem aqui me ajudar. Rala, canta. Posso, pastor, mais 5 minutos? Núria Salles. Deus vai colocar espadas aqui nas mãos. Levante as mãos para pegar essa espada para você guerrear. Sua casa, ousadia. Meu Deus. Bom, domingo tem... o teu nome engrandecer. Pra fechar essa.